Olá, então hoje na nossa aula número 3, a live 3 de 7, vamos, só aqui escrever, falar sobre a alimentação pós-moderna. É mais uma conversa do que propriamente uma aula, só aqui escrever então para fixar alimentação pós-moderna. Ops. Alô, alô, estou só aqui a escrever o tema da nossa aula, que eu disse que era surpresa, porque não é bem uma aula, é sexta-feira à tarde. Estamos de fim de semana à porta e é a altura em que podemos eventualmente ter um bocadinho mais de tempo para nós. E por essa razão eu decidi trazer aqui um tema para nós conversarmos e não propriamente trocarmos impressões, e também para consciencializar algumas das pessoas que possam estar aqui e que andem adormecidas com trabalho, contas para pagar, família, crianças, ou seja, tudo, casa, carro, todas aquelas coisas que nos sugam, não é? Que nos drenam diariamente. Alô, Manuela, e que acabam por tirar a nossa energia de nós mesmos. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso. A alimentação e a vida pós-moderna, porque eu quero trazer aqui alguns pontos. Oi? Estou a tentar escrever e com uma caneta nova, porque é mais fácil à partida. Pin comment. Ok, que vamos nós. Tudo bem com o som? Olá, Dulce. Olá, olá, toda a gente. Obrigada por estarem aqui uma sexta-feira à tarde. Então vamos cá começar por um ponto importante. Eu ontem tive que acompanhar uma familiar ao hospital e passei o dia todo no hospital. Não é nada de grave, mas tirou-me o dia inteiro porque é preciso fazer uma operação e acabei por não ter tempo de hoje conciliar tudo e fazer o sorteio. O que significa que o sorteio será feito ainda hoje, logo a seguir, não sei se consigo, porque vamos estar no membership com uma masterclass de café, mas ali por volta das 6 da tarde, 6h30, eu faço o sorteio e depois vou anunciar aqui, está bem? A live de hoje é exatamente a mesma coisa, as regras são as mesmas, partilhar, fazer gosto, deixar um comentário, está lá tudo descrito e vocês vão solicitando. Há um livro por cada live. 7 anos, 7 lives, 7 livros. Melhor do que isto, não sei onde. Então vamos cá, porque não sei, pode haver, obviamente. Tenho um conjunto de perguntinhas para vocês. Tenho, que eu preparei, desculpem, que eu preparei. E a ideia aqui é nós interagirmos e vamos falar mais sobre até os temas do segundo livro, A Roda da Felicidade. Por ser sexta-feira, eu queria começar a criar também aqui um bocadinho este hábito, que é às sextas-feiras começarmos a pensar, tirar tempo para nós. Pergunta que eu tenho para vocês e que podem colocar aí a resposta. Quando é que foi a última vez que alguém olhou, ouviu a história, olhou para vocês, ouviu a história e ficou só a ouvir sem julgar? Ok? Sobre a vossa história, o que têm para contar, aquilo que vos que deu atenção de verdade, sobre algo que estavam a sentir, sobre alguma emoção, alguma tristeza ou felicidade, não tem que ser sempre tristeza, sobre algo que estavam verdadeiramente a sentir. Basta dizerem, eu peço que interajam, vocês já vão ver onde é que nós vamos chegar. Que me digam só 1 mês, 2 meses, não me lembro, ontem, hoje de manhã, o que seja. Quando foi a última vez que vocês se sentiram ouvidas ou ouvidos? Não quiserem responder, está tudo certo, porque é algo um bocadinho mais íntimo, mas respondam internamente. Quando é que foi a última vez que eu me permiti a mim mesma ter esta oportunidade de alguém me ouvir sem me julgar e me ouvir por inteiro? E não é ouvir a correr. Ontem, no hospital, onde estavam lá imensas pessoas com acidentes de trabalho, eu pus-me a olhar para aquele cenário todo. Para já, só a localização. E o hospital é ótimo, atenção, eu sei que é um dos melhores do país. Nada contra, privado, está tudo certo. Mas eu começo a olhar e percebo como é que as pessoas são tratadas. Ou seja, nós negligenciamos, de uma modo geral, a sociedade, negligenciamos muito a nossa saúde emocional, física, espiritual, mental, na esperança de que, se um dia me acontecer alguma coisa, o hospital está lá e vai cuidar de mim, os médicos vão cuidar de mim. Mas há tanta coisa que nós podemos fazer antes disso, que nós devemos efetivamente pensar e voltar àquela velha máxima de médico e de bloco, todos temos um pouco.
porque na hora H, e quem tiver dúvidas nisto, vá para um hospital, nem que seja só ir lá à cafetaria beber café e dê um giro. Na hora H, o que é preciso mesmo, a pessoa não sente. Eu vi pessoas que estavam em macas, eu vi pessoas que estavam de cadeira de rodas, pessoas que tinham alguns traumas físicos. Provavelmente também tinham psicológicos, mas não era ali o objetivo daquelas consultas. E eu pus-me a pensar, o médico não tem tempo para elas. O médico é privado, mas aquilo é sempre a rodar. Eu fui acompanhar e estava a fazer algumas perguntas e o médico incrível e super simpático, mas eu percebi que ele estava, querida, não dá para fazer mais respostas, eu preciso de atender o próximo. E as pessoas eram inicialmente chamadas pelo número de contribuinte. E eu, ok, era o nome, mas a primeira coisa quando lá chegássemos, olha, temos uma consulta agendada, qual é o seu número de contribuinte? Não é qual é o seu nome, qual é o seu número de contribuinte? E eu pensei, realmente, nós andamos cada vez mais a sermos números e a delegar muito no outro, somos muito poucos os que têm cada vez mais uma atitude preventiva. Por exemplo, a live dos churrascas achei gira porque imensa gente acabou por perguntar onde é que estava, porque não viram logo que estava no feed e que não se tinham apercebido para a quantidade de erros que cometem e que podem estar de facto ali a cozinhar uma doença. Mas muitas das vezes nós, no nosso dia-a-dia, de outras formas, e nada agora a ver com alimentação, mas de outras formas cozinhamos doenças. Estamos num trabalho que não gostamos, porque estamos num relacionamento que não nos preenche, porque estamos numa igreja, numa religião que se calhar até nem é bem aquilo, mas estamos ali porque, enfim, já lá estamos há muitos anos e se sairmos cai o carmo e a trindade. Estamos numa casa que se calhar olhamos à volta e não nos identificamos com a decoração, com a forma como está organizada. Ou seja, o esforço, não é? Que acabamos por fazer. E então, só aqui para terminar esta primeira parte do meu raciocínio é: pensem para vocês quando é que foi a última vez que alguém olhou para mim e me viu. Verdadeiramente. Estava um senhor de maca e o técnico que estava com ele da ambulância perguntou: mas estão aqui estas pessoas todas, está aqui esta fila toda, isto já está cheio. Eu ainda tenho que ir aí com ele com a maca, atravessar, só para vocês verem que ele tem mesmo uma fratura. E o senhor cheio de dores e estava desconfortável. Eu percebi que ele estava desconfortável. Eu pensei, ninguém está a ver este homem. Eles estão a vê-lo como uma peça que se partiu. Mas ninguém o está a ver. Eu percebi que ele estava num sofrimento atroz. A virar a cara, porque os homens têm mais vergonha nestas coisas e, portanto, com os olhos cheios de lágrimas, mas a tentar virar a cara para que as pessoas que estavam ali na sala não vissem que ele estava a chorar. E não sei se era de dores, não me pareceu que fosse propriamente dores, acho que era desconforto, deve ter. A pessoa pensa, o que é feito a minha vida agora, sem trabalhar, portanto, é normal. E eu tenho a certeza que o médico que o foi atender não tem tempo, e a culpa não é do médico, o sistema está montado desta maneira. Os hospitais estão verdadeiramente cheios, e não são só os públicos, são os privados. E eu penso, o médico está cansado, tem estas pessoas todas ainda para atender, vai chegar à noite num caco, literalmente, porque é um ser humano, e provavelmente nem a ele, ninguém lhe vai perguntar como é que estás, não é? Portanto, acho que andamos aqui todos muito nesta... Pensem nisto porque isto é importante. Porque se a resposta for, não me lembro, não sei, então nós vamos ter, nós, de médico e de louco, todos temos um pouco, temos que ir à procura. E às vezes, se calhar, não é num amigo nem num familiar. Temos que ir mesmo à procura de alguma ferramenta que me ajude, que me ouça por inteiro. Está bem? Portanto, este é um ponto extremamente importante. Acabamos por... já existe nas redes cada vez mais informação, mas eu hoje queria trazer isto convosco. A Ana diz há um mês, a Cristina diz, tenho uma, duas pessoas assim. Aprendi a falar somente de quem me ouve e sim, sem julgamentos. Isto é tão saudável, porque muitas das vezes as pessoas vão pagar consulta para o psicólogo, que é válido, para o psiquiatra, que também tem as suas valências, para uma série de coisas. Mas, na verdade, às vezes as pessoas só querem falar. Num livro, e até quando estava a escrever este segundo livro, quem não conhece é A Roda da Felicidade, vocês estão a ver em espelho, mas chama-se A Roda da Felicidade. Quando estava a escrever o livro em 2021, pesquisei imensas coisas, como vocês devem de calcular.
e vem parar às mãos, mais uma vez, que achei curioso, sobre o facto onde as pessoas mais desabafam. E um dos locais onde os homens mais desabafam é com as prostitutas. Ou seja, muitas das vezes elas acabam por receber e, na verdade, elas diziam, muitas das vezes, há homens que só vêm cá para conversar. Porque sabem, e conversar da vida, de coisas da vida, porque sabem que é um sítio, se forem ao psicólogo, sentem que são malucos, não é? Portanto, ainda existe esse estigma, então acabam por vir aqui só para conversar. Portanto, vomitam o que têm para vomitar, no sentido de ok, desabafar, sabem que à partida não vai haver conversa e vêm-se embora. E isto é muito curioso porque muitas das vezes as pessoas vão porque não querem partilhar, porque não conseguem por várias razões e porque já tentaram uma vez, tentaram duas, tentaram três e não se sentem verdadeiramente ouvidas sem serem julgadas, fecham-se. Tipo, a meia vazinha, né? Fica ali fechada. Só que depois aquilo implode, não é? Não explode, não são aquelas pessoas, mas implode, rebenta para dentro, o que não é nada saudável. E nesta alimentação tão moderna, neste estilo de vida tão pós-moderno, porque moderno era há uns tempos, agora já é tipo pós-moderno, já estamos na inteligência artificial, acho que nos andamos a ver cada vez menos e não é eu ao outro, é preciso mesmo pararmos para olhar para dentro de nós. O que é que aqui no meu ecossistema, nos meus 8 pilares, não é? Exercício físico, espiritualidade, finanças, saúde física, relacionamentos, trabalho, enfim, tudo isto, o meu nível de joy, de satisfação da vida, ou seja, todas estas coisas, quando eu começo a fazer estas perguntas a mim mesma, de 0 a 10, quanto é que eu me classifico? Porque quanto melhor eu estiver, menos doenças à partida vou ter, não é? Portanto, uma perna partida é uma coisa, doença propriamente dita é outra. Safira diz, segundo um estudo que saiu esta semana em França, nós temos em média 11 segundos para expor o nosso motivo de consulta, o que dá imenso, não é? 11 segundos dá. Obrigada, Safira, não conhecia. O que dá, de facto, imenso tempo. É ridículo, não é? É ridículo. Eu senti que nós fomos atendidas, portanto, a pessoa entrou e depois, entretanto, fui chamada, puseram-me ali na sala de espera, quando se lembraram que eu estava na sala de espera que me chamaram, e já lá cheguei, tipo, a meio da consulta e estive lá dentro 5 minutos no máximo, ok? Para ser simpática, 7, mas não tive mais do que isso. E com as coisas, o chapéu de chuva e o casaco e a garrafa d'água e a mala, tudo ali amarfanhado em cima do colo, tudo muito à pressa, ainda pedi dá para me explicar exatamente, e o médico foi simpático e explicou, mas eu senti que, tipo, já estou a passar o meu tempo, ok? Já estou a tomar o tempo do paciente seguinte. E eu, caramba, mas eu só estou a perguntar, porque se eu sou acompanhante, eu tenho o direito de perguntar o que é que se vai passar. Portanto, é muito curioso que nem os médicos já têm tempo para nós. É verdade, o livro de Paulo Coelho fala dos 11 minutos, não é? Paulo Coelho, 11 minutos, fala disso, ok. É giro ser 11 minutos. Não conheço este livro do Paulo Coelho. Pronto, era uma das perguntas, esta é uma das perguntas que tinha e que já tinha preparado, mas que ontem pensei, não, isto tem mesmo que ser falado. Portanto, quando alguém vos disser os hospitais estão aí, se me acontecer alguma coisa vou ao médico, vai ao médico para ficar na fila, se houver médico, para passar pelas dores, ou seja, para passar por todo o processo, não é? Portanto, cabe-nos a nós ir alertando as pessoas, não é evangelizar, porque há pessoas que não querem mesmo mudar, mas é ir alertando e explicando que as coisas existem e que de facto temos que ser nós. E gostava que vocês me dissessem se não concordam com isto, hoje é mais uma conversa, não temos mesmo que ser nós a tomar conta e a ter uma atitude preventiva, porque há muito para fazer antes de chegar ao hospital. Porque quando a pessoa lá chega, só quer vir embora, ok? Tipo, sai daqui. Nós entramos no elevador, perdão, isto é verdade. Estávamos à espera do elevador, não é? Porque aquilo tem sempre imensa gente. É porque a história do privado, pensando, não, mas no privado eu vou ser logo atendida. Só que não, não é? Já todos percebemos que não. Imensa gente no elevador e, ok, chega ao elevador, abrem-se as portas e saem de lá 3 pessoas. Mas o cheiro que vinha ali cheirava à morte, eu não vos consigo explicar.
É assim, tecnicamente não vos consigo explicar, mas era um cheiro a morte, parece quando a pessoa vai visitar alguém num cemitério, tipo aquela na casa mortuária. Era assim estávamos no hospital, era só mesmo um elevador. Mas eu tipo, quero sair daqui. Tipo, ainda bem que aquilo era só até ao segundo andar, porque tipo, o tempo que eu estive lá foi, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Porque era um cheiro que não é que eu não se conseguisse respirar, não era uma vibe boa, não era uma vibração boa, não era. Eu queria sair dali. Eu queria sacudir, tipo, sacudi, como diz a música brasileira. E da mesma maneira que as crianças vão para o infectário, não é? Quando vão para o infantário, estão sempre doentes. Nós, os adultos, quando vamos ao hospital, mesmo que seja para resolver um problema de um braço partido, quase que se vem de lá com um problema maior. Porque mentalmente a pessoa não vem bem, que aquilo é assim uma vibe estranha. Depois os colaboradores também estão todos cansados e, portanto, a atenção também já não é a mesma. Uau! Então, se eu não for para a floresta, porque a natureza cura, se eu não tirar tempo para mim e se eu não tiver estas tais pessoas de confiança, ou nem que seja não tendo ninguém escrever, não é? Quando é que alguém me ouve? Nem que seja eu mesma. Porque às vezes também é importante nós termos os nossos momentos de silêncio para eu me ouvir a mim mesma. Não é só o outro, que é importante verbalizar, não é? Quando dizemos em voz alta, acabamos por nos ouvir, tipo do género. E aí eu disse isto? Sim, está lá, não é? Está cá dentro. Então eu digo. Agora, a nível de saúde, um bocadinho mais aqui a parte de nutrição e de médicos. Alguma vez receberam um conselho médico que era impraticável? Vocês não, ou de nutricionistas, que na prática vocês não iriam conseguir fazer. Imaginem, coma só e apenas comida biológica. Coma só este tipo de alimentos. Coma só nestas horas. E vocês chegam a casa, antes disso, né? Ainda estão na consulta, mas não há coragem para dizer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou implementar isso na minha vida? Quando é que se sentiram sozinhos ou sozinhas no meio deste processo? Quando é que foi a última vez? Quando é que, mais uma vez, não precisam de responder, respondem-se, interagem se quiserem. Evite tudo o que tenha rótulos. Queira embalagens só, imaginem, legumes só a granel. Vou-vos dizer uma coisa como engenheira alimentar. Agora vira para a engenheira alimentar. Que eu sou uma pessoa que tem várias paixões. Do ponto de vista da segurança alimentar, quando um produto está embalado, ainda no outro dia alguém me enviava uma imagem que eu acho que foi de Andorra. Depois até posso tentar publicar o vídeo com a autorização da pessoa. Ela enviou-me uma imagem em que os vegetais estavam a ser pulverizados com assim uma névoazinha, um nevoeiro, constantemente, e ela diz, é só pena haver aqui alguns vegetais com plásticos. O que é importante vocês saberem? É que mesmo esses vegetais que têm plásticos são os mais fáceis dos meus colegas que estão no campo, tanto a engenharia agrícola como a engenheiros alimentares, depois nas centrais hortofrutícolas e nos hiper e supermercados, fazer a rastreabilidade. O que é isto? É se existir algum problema com aquele lote, se ele estiver numa embalagem, ele tem que ter um lote. Se ele estiver a granel, é mais difícil controlar esse lote, para não dizer impossível aqui entre nós. Porquê? Porque vai a Maria Joana tirar a alface, depois arrepende-se e tira de uma caixa e mete na outra, e depois tira o wipe dali e mete acolá, e a rastreabilidade já foi desta para melhor. Não é? Porque a loja até tem aquilo minimamente controlado por caixas, mas depois nós, consumidores, não sabendo deste outro lado, misturamos aquilo tudo. Então, eu sou do tempo, que já sou uma pessoa idosa, eu sou do tempo em que as grandes superfícies em Portugal começaram a obrigar todas as centrais hortofrutícolas a embalar os vegetais, a alface e por aí fora, individualmente. Para quê? Para controlar a higiene, a frescura também e a rastreabilidade. Só que 3 ou 4 anos depois veio a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, e então os senhores que ainda estavam a pagar as máquinas tiveram que as encostar à box, ainda a pagar, tiveram que as encostar à box, porque agora os supermercados não queriam, porque os clientes não queriam, nós, consumidores, não queríamos as coisas com plásticos, então vai tudo a granel. Só que depois é mais difícil controlar, não é? Portanto, quando existe uma crítica, esquecemos-nos frequentemente do outro lado.
Fechando parênteses, engenheiro alimentar, portanto, agora vamos aqui para a parte mais emocional da coisa, a nível do health coaching, como é o bem-estar integrativo, chamamos-lhe assim. Vamos pensar então quantas vezes eu gostaria de realmente comer tudo biológico ou biodinâmico, que é ainda melhor do que o biológico, mas eu não consigo por razões ou financeiras ou geográficas, ou seja, aquele produto não existe, ou porque efetivamente eu não acredito naquilo, ou por... Anyway, quantas vezes é que isto já vos aconteceu? Alguma coisa que o médico disse que vai ter que fazer isto ou isto era o ideal para si, mas vocês na prática sentem que não sei se vou conseguir fazer isto sempre, não é? Um exemplo comum são os biológicos. As pessoas perguntam-me às vezes, tipo, então eu só devo comer morangos biológicos, ou eu só devo comer... Não é possível, senhores. Se todos nós só comêssemos morangos biológicos, os biológicos também se tornavam intensivos. Porque todos nós comemos muitos. Não é? E é por isso que existe espaço para todas as... para todos os lados. Portanto, pensem no stress que gera, mesmo não sejam vocês, olhem à vossa volta, no stress que gera alguém que sai de um nutricionista, que sai de um médico, que sai de um outro especialista, um profissional de alimentação, de nutrição, perdão, ou de saúde, e sem saber muito bem como é que vai ser guiado naquele processo de transição. Isso gera muito stress emocional. A pessoa, muitas das vezes, quem é que... É um bocadinho à semelhança das promessas de início de ano. Quem é que começa com as promessas do início do ano, não é? Portanto, este ano vou fazer isto, vou fazer aquilo, e estamos aqui no fim de março, quantas é que já caíram por terra? Este ano acho que não prometi nada, não pedi, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer o meu melhor. Já. Porquê? Porque acho que em várias fases da nossa vida, acho que já todos sentimos que falhamos. Não é? Tipo, fogo, afinal, não sou capaz nem de cumprir aquilo que prometi, achei que ia conseguir, não consigo, e faz-nos sentir ainda mais falhados. E é quando vem depois a questão da comida, do fast food, dos doces, ou seja, hoje é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite nós incutiram-nos que a pessoa tem que sair, tem que socializar, tem que se divertir, não é? Para ficar em casa. Então, se a pessoa não o fizer, pode haver tendência para se sentir mais deprimida. E vai, nesses momentos de depressão, de tristeza profunda, vai fazer o quê? Agarra-se a um balde gelado, ou às pipocas, ou álcool, ou... Acabamos por... No outro dia estava a ver estava a ler uma técnica interessante que se chama IFS, que não tem nada a ver com segurança alimentar, mas que tem a ver com o que eles defendem, é que como nós somos divididos em partes nas nossas emoções, e acabam por perceber como é que, ou pelo menos demonstrar como é que as nossas emoções são então quase que seccionadas dessa forma, e como é que nós as escondemos e como é que as anestesiamos porque temos vergonha delas. Imaginem, se é suposto sair numa sexta-feira à noite, eu posso ter vergonha de não ter ninguém para sair numa sexta-feira à noite. Então, com essa vergonha, com esse sentimento de inferioridade, de não aceitação, de não inclusão, de injustiça, de solidão, eu não assumo isso, não consigo trazer isso cá para fora, até mesmo sozinha, então o que é que eu vou fazer? Eu vou esconder essa parte que eu não gosto de mim, essa zona cinzenta de mim, através do tal gelado. Todos nós temos tendência para anestesiar as partes que não gostamos de nós. E com todas as consequências de saúde que isto acaba também por nos trazer. Outro ponto interessante que gostaria de trocar convosco é quantas mudanças difíceis e insustentáveis vocês já tiveram que fazer recomendadas por alguém que não conhecia verdadeiramente a vossa história. Mais uma vez, não precisam de responder, tá bem? Façam só este exercício interno. Quantas vezes eu tive que fazer mudanças difíceis, alguém me disse para eu fazer uma mudança difícil e que a minha solução estava depois dessa mudança difícil,
mas a pessoa não conhecia verdadeiramente a minha história 360. E provavelmente a pessoa não tem que conhecer a história 360, não é? É por isso que podemos eventualmente procurar ajuda com os profissionais para aí sim podermos abrir o jogo ou com alguém de confiança. Mas mesmo assim, no final, a decisão tem que ser sempre nossa. Quanto mais eu desenvolver no dia a dia pequenas decisões para ir ganhando essa autoconfiança para as grandes decisões, para quê? Para me ir conhecendo, para depois não culpar o outro a dizer que o outro é que me levou àquela decisão. E falo disto também dos médicos, quando digo médicos, nutricionistas, ou da nossa própria alimentação. Imaginem, vocês veem um blog, um influencer, isto agora faz muito bem comer isto desta maneira. E vocês pensam, bem, ok, vou fazer um esforço tremendo na minha vida para começar a fazer tudo isto. Mas depois, na realidade, vocês não conseguem. Vou-vos dar aqui um exemplo estapafúrdio, mas que acho que vocês vão entender. Panelas, ok? E as panelas de ferro fundido são ótimas, são muito melhores. É verdade, têm muitas vantagens. Mas eu recomendaria aquelas panelas a uma senhora que tem poucos recursos financeiros, porque elas são caras, as boas são caras, e a uma senhora que já tem 85 anos e tem problemas de artroses. E que tem dificuldade em pegar em coisas pesadas. Jamais. No entanto, ela viu que aquelas panelas são as melhores. Então, alguns no íntimo dela foi plantada uma semente para algo que ela gostaria de ter, que não consegue ter financeiramente, nem logisticamente, porque aquilo é muito pesado, e que de certa forma lhe gerou ali alguma frustração. Então, não nos conhecermos às vezes e ter esta sensação de comparação constante não nos ajuda em nada. E agora aqui um outro parênteses, uma das coisas que me surge muito nas mentorias de coaching de bem-estar é esta ideia de mas eu gostava de ir caminhar, eu gostava de fazer mais exercício, eu gostava de fazer mais isto, eu gostava de fazer mais aquilo, porque eu sei que isto faz bem, porque gostaria de ler mais livros e gostaria de... Primeiro, eu não sei qual é o meu resultado, ou melhor, eu não sei se vocês sabem qual é o vosso resultado do teste ACE. O ACE eu coloquei aqui neste segundo livro. Eu vou-vos enviar o PDF por e-mail, está bem? Juntamente com a gravação desta aula. O ACE é um questionário com 10 perguntas, elaborado nos Estados Unidos e que faz muito sentido porque ele é o questionário das nossas adversidades da infância. Então, nas redes sociais, e ontem por acaso deu uma reportagem muito gira sobre o TikTok também, nas redes sociais torna-se viciante ser perfeito e feliz e rico o tempo inteiro e bem-sucedido e essas coisas todas. Mas a grande verdade é que muitos de nós não sabemos sequer qual é o nosso score a nível de infância. Ou seja, se pesquisarmos estas tais 10 perguntas e lhe dermos uma avaliação, eu não sei qual é. Então, uma pessoa que tem uma infância mais adversa, ela tem mais caminho a percorrer, tem mais trabalho interior para fazer do que outra que teve tudo facilitado. Mas no final do dia estamos todos ao mesmo tempo a comparar-nos nas redes sociais. E não só, não é? Com os carros, com as malas, com uma série de coisas que acabamos por fazer no nosso dia-a-dia. A Cristina diz, é por isso que é tão importante o papel do Health Coach para ajudar a pessoa a fazer a transição ajustada à sua realidade e bioindividualidade. É isso mesmo, essa é a diferença entre o Health Coach e o nutricionista ou o médico. Portanto, o Health Coach é a ponte entre aquilo que deve ser feito e o Health Coach vai dar as mãos e ajudar para fazer. Porque eu ontem, saímos do médico, eu sei como é que vou ajudar no processo de transição. Mas se esta pessoa fosse sozinha, ela sentir-se-ia mais perdida. Porque entre ontem e as próximas 2 semanas, vai estar sozinha, não vai haver contacto com o médico, nem com o enfermeiro, nem com rigorosamente ninguém. Então a pessoa chega no dia para o bloco operatório e parece que não há um acompanhamento. E as pessoas sentem-se perdidas no meio deste processo. O Health Coach acaba por ajudar nisso. Onde recebemos esse questionário, então, a Mica, a Micaela, será? A Mica. Era o que eu estava a dizer, eu vou-vos enviar depois o questionário está no meu livro, ok? Se vocês tiverem o livro, têm cá o questionário. Mas eu vou-vos enviar, porquê? Porque eu coloquei-o no final como anexo, porque o livro fala-vos sobre 8 pilares do prato emocional
e depois as questões das dietas ao longo da vida. Nós andamos escravos de dietas nos últimos 200 anos. E a cada 30, 40 anos, menos que isso, percebemos, aquela dieta que estava na moda ontem, tipo a dieta do tabaco, né? Aquela dieta que estava na moda ontem, que era recomendada por todas as caras conhecidas, agora vê-se a descobrir que aquilo só nos faz mal. E, portanto, as dietas que nós temos agora, se calhar daqui a 10 anos vai ser exatamente a mesma história. Por isso é que, ou eu aprendo a ser médica de mim mesma, e atenção como interpretam isto, que é, médica de mim mesma é cuidar, né? É saber manter uma boa gestão da minha saúde, do meu bem-estar, para que eu não tenha que ir ao médico, para que ele depois só tenha 15 minutos no máximo para mim, que faça tudo a correr. E que ainda diga, como disse ontem, que é, olha, eu vou operá-la, não é a mim, eu vou operá-la, mas depois você não me vai ver, eu só lá, e também não vai ver quando for a alta, porque eu não dou as altas, eu só dou as altas no papel e depois é outra pessoa que lá está. Portanto, esta pessoa que vai ser operada só viu o médico ontem na consulta. Se calhar, não sei, daqui a depois, 15 dias depois é capaz de voltar a encontrar depois da operação. Mas estão a ver como é que é o circuito. A pessoa sente, para lá, este senhor vai-me operar, eu fico nas mãos dele, mas ele nem vem nem aqui dizer um olá, tipo do género, correu tudo bem, tchau, beijinhos, porque ele tem mais coisa para fazer. E eu fiquei tipo, ok, está tudo bem, não estando, como é óbvio, não é? Não estando. Boa tarde, Suzete. Como posso aceder à gravação desta live para rever depois? Basta estar na minha lista de e-mails, está bem? Vai ao meu site, inscreve-se na newsletter e recebe. Tá? Recebe, fica logo na lista, recebe ali umas informações e uns bónus e acaba por depois. Eu só posso enviar. A gravação fica aqui, mas o PDF anexo a esta gravação que eu vos estou a prometer, eu só vou mesmo enviar por e-mail. Portanto, façam essa adesão ao e-mail, porque é uma boa forma de receberem estas e outras informações. Às vezes envio e-mails e não coloco nada aqui no Instagram. Ok, outra coisa que eu vos queria conversar convosco e que coloquei aqui. Já toda a gente viu o documentário das Blue Zones? Quem é que já viu? Metam um thumbs up ou já vi. Deem aí sinal de vida, por favor. Das zonas azuis. Eu acho que em português é as zonas azuis, não é? Acho que é assim que... Blue Zones é azuis. Sabe? Quem não sabe porque é que as Blue Zones se chamam Blue Zones, eu mencionei isso aqui no livro, porque elas inicialmente estavam a ser marcadas com marcadores azuis. E foi por essa razão que ficaram designadas Blue Zones. As Blue Zones são regiões do planeta, inicialmente eram só 5, onde as pessoas se esquecem de morrer. E não precisam de médicos nem de hospitais. Porquê? Porque elas têm um conjunto curiosamente comum de fatores, sem se conhecerem, sem se conectarem. Os investigadores perceberam que existem denominadores comuns a estas 5 regiões do planeta, inicialmente, são mais agora, e perceberam e ficaram curiosos como é que estes homens de 80, 90, 100 anos, 110, continuam super saudáveis, não precisam de medicamentos, e alguns deles, inclusive, estavam com processos terminais de cancro e decidiram, não, vou voltar para a minha terra. No documentário há um senhor muito engraçado, no seu testemunho, em que ele diz, não, ok, então eu vou voltar para a minha terra, uma ilha na Grécia, Icaria, eu vou voltar para Icaria. E ele que estava com 1 mês de vida, era assim uma coisa, durou mais de 30 anos. Porquê? Quando nós nos voltamos para a natureza tem essa capacidade de cura. Então todas as pessoas com cancro abandonam os hospitais e vão. Não, claro que não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que quanto mais nós nos integrarmos na natureza, ela tem capacidade de cura. Ainda hoje houve uma aluna que partilhou no CEF, a Ana Beja, e partilhou um vídeo que eu não tinha visto do Dr. Maulid, que é sobre a medição da qualidade da água através de 8 amêijoas. Eu acho que é na Suécia que ele menciona. E vão lá ao Instagram dele que está lá. E essas 8 amêijoas têm um sensor que quando elas fecham, segundo ele, para o sistema de abastecimento de água, porque se elas fecham é porque conseguem detectar determinados contaminantes na água, metais pesados ou por aí fora, que não são benéficos para nós. Então é do género, não vou filtrar, não vou beber esta treta, vou fechar aqui a conchinha. E nós não, nós continuamos de garganta aberta,
quer a coisa venha contaminada ou não contaminada. E eu acho que a natureza tem tanto para nos ensinar e nós desconectarmos naquela busca da vida moderna. Porque a cidade é mais moderna. Porque as pessoas na cidade vestem-se melhor. Porque as pessoas na cidade são mais chiques. Porque as pessoas na cidade... Eu fui uma vítima, entre aspas, disso. Se bem que eu mantive sempre o meu contacto com a terra, não fosse eu virginiana, eu sou muito terra. Também. E quando estou nas grandes cidades, tipo quando vivia no Dubai, eu procurava sempre que possível, que tinha alguns, jardins, contacto com a terra, nem que fosse o deserto, mas eu precisava de sentir o contacto com, sentir os pés na terra, planeta, ok? Portanto, é esta desconexão que também nos foi fazendo desaprender muita coisa. Boa tarde, mestre Suzete, um abraço. Olá, Paula, não sei, ela chamou mestre, mas eu acho que nós somos todos mestres de nós mesmos, não é? Aquilo que eu faço é ler, é procurar, sem ir sempre pelos mesmos sítios, porque uma das frases que será depois a capa desta gravação e que eu coloquei neste segundo livro, vou-vos ler. É que de uma forma ou de outra, quase todas as fontes de informação que julgamos existirem para protegerem a nossa saúde estão contaminadas por objetivos financeiros. Isto está na página 240. E depois explico, não é? O que é que se passou, vários estudos até antes da pandemia, como é que se convencem pessoas saudáveis, que há estudos sobre isso, como é que se convencem pessoas saudáveis de que estão doentes? Vou dizer isto de outra maneira. Há formas de convencer pessoas que estão bem, há formas de convencer, de convencer pessoas que estão bem a fazê-las pensar que elas estão mal e que precisam de medicamentos. Ok? E num destes estudos que eu mencionei aqui no livro, há um senhor da indústria farmacêutica de uma grande universidade dos Estados Unidos que diz porque as pessoas precisam de medicamentos para viver. Discordo. As pessoas precisam de medicamentos para sobreviver. Para viver, eu preciso de ar puro a cada segundo. Eu preciso de água, boa água, com frequência. Se puder ser com antioxidante, melhor ainda. Eu preciso de bons relacionamentos. Eu preciso de me sentir confortável a vários níveis. Eu preciso de caminhar. Eu preciso de árvores. Eu preciso de mar, se possível, ou de rio. Eu preciso de muitas outras coisas para viver. Mas medicamentos eu só preciso para sobreviver. Mas foi-nos incutida esta situação de que não, pela conveniência, então vamos arranjar comprimidos para tudo. Quando, na verdade, com um bocadinho mais de tempo e dedicação, nós podemos curar. Aliás, existem médicos que recomendam caminhadas às pessoas em natureza para se curarem. Mica, que trabalho precioso. Obrigada. Eu gosto muito desta área do bem-estar integrativo e de ir passando. Por isso é que vocês me vão começar a ver mais vezes a integrar este lado. Eu tenho deixado um bocadinho de parte este livro que eu amo, literalmente, tal como este. Este é o meu primeiro filho. Mas sabe o que anda a comer é alimentação segura pura. Ou seja, é a base, não é? Da nossa alimentação. Muito antes até das calorias, eu tenho que pensar nos contaminantes. E depois aqui vem toda a questão emocional. Como é que eu ando emocionalmente, não é? Como é que andam todos os vários pilares. Então, outro ponto que eu queria mencionar aqui convosco, hoje também, é... Onde é que ele está? É isto. Para vocês pensarem nesta frase durante o fim de semana. E pensar, tipo, quando é que eu tenho tempo para mim? Quando é que eu posso ser eu? Será que eu estou no trabalho a ser uma persona? Será que eu estou no meu relacionamento a ser uma persona? Porque ninguém aguenta atuar o tempo todo. Se eu estiver a atuar o tempo todo, eu vou adoecer. Tira e queda. Não há forma. E muitas das vezes nós queremos nos retirar do trabalho, queremos retirar-nos de uma relação, mas não é socialmente aceite.
e acabamos por produzir uma desculpa socialmente aceite. E muitas das vezes a desculpa socialmente aceite é uma doença. Ela saiu daquele trabalho porque agora está doente e quer mudar de vida. Mas ela já queria mudar de vida muitos anos antes, mas não teve coragem. Eu lembro que uma colega ganhava muito bem, ela ganhava mesmo muito bem no Dubai. Eu posso-vos dizer, ela ganhava 22, o equivalente a 22 mil euros. E dá para poupar muito bem. E era uma escrava, viajava em first class ou em business, dependendo da disponibilidade, tinha um alto cargo, mas ela era uma escrava daquela multinacional. Literalmente uma escrava. Ela queria ter filhos, mas não podia engravidar. Não podia engravidar porque, ou seja, não, e depois também não queria sair, de certa forma, daquele estilo de vida e do status que aquele trabalho lhe dava, as fotos constantes em first class da Emirates, ou seja, todas estas coisas. E a certa altura nós começámos a dizer-lhe, tu vais adoecer, porque como tu não tens coragem para sair, porque não há forma de justificar à tua família, aos teus amigos, à maioria dos amigos conhecidos, né? Com quem saíam para o Friday Brunch, aquelas coisas todas. Então, como não tem coragem para dizer, não, eu não aguento mais esta vida, como é que alguém não aguenta uma vida onde ganha mais de 20 mil euros? Como assim? Diz o comum do mortal. Como assim não aguentas? Não é? Como diria uma amiga minha, estás a chorar e depois estás notas de 100. Isso passa-te. Uma amiga minha do Norte, que ela é muito engraçada. E então, mas esta amiga, colega, era mais colega do que amiga, mas nós estávamos bem. E nós dizíamos, atenção, que se tu não tiveres coragem para fazer essa mudança, tu vais adoecer. E, passado 2 anos, ela estava verdadeiramente doente. Claro que estava, mas depois já deu para sair. Porque aí já há tal desculpa socialmente aceite. Então, muitas das vezes, nós acabamos por adoecer para nos mantermos numa relação, porque se eu estiver minimamente doente, isto é tudo inconsciente, ok? E se vocês pesquisarem, vão validar tudo isto. Acabamos por, se eu estiver doente, o meu marido continua aqui, o meu namorado continua aqui, ou a minha mãe continua aqui. Isto é muito simples de ver, por exemplo, nas crianças. Quantas das vezes as crianças querem mais mimo e mais afeto dos pais e acabam por ficar doentinhas? Porque elas sabem que se estiverem doentinhas ficam no colo do papai ou da mamãe. Que o papai e a mamãe ficam lá a dar-lhes mais tempo, não vai trabalhar, que é aquilo que as crianças querem. Querem o papai e a mamãe por perto. Só que dentro de nós adultos também existe essa criança. E às vezes ela foi tão escondida, porque teve que adultecer, que ela já vive lá num sítio muito coitadinha, muito lá num canto do nosso ser, lá escondida. E vai adoecer. E se ela adoecer, acontece o que aconteceu a esta minha colega. Despediu-se. Eles concordaram que ela estava doente, também não a queriam, não é? Para que querem uma funcionária quebrada? Sim, porque agora, atualmente, não posso dizer. Mas em 2018, a pessoa pode dizer, não, nós ajudamos. Mas no fundo, nenhuma empresa quer um funcionário que está sempre doente. Esta é a verdade, não é? E vocês sabem que aqui a minha faca corta a direito. Esta era a realidade. Portanto, ela foi-se embora, foi à vida dela, foi curar-se. Foi fácil de curar, porque a única cura que ela tinha que fazer era voltar a olhar para si mesma e não viver do status. Portanto, perceber qual era a criança, qual era a parte dela que estava a chorar, foi fazer uma viagem longa e hoje está numa área onde continua a ganhar bem, menos metade daquilo que ganhava, mas ela diz, não me interessa, eu hoje sou muito mais feliz do que aquilo que era. Já não viaja em first class. Tenho saudades disso, diz ela, e eu compreendo, mas é um outro lado. Então, há que ver quantas vezes nós estamos em sítios, em situações onde nos vamos mirrando. E de tanto nos mirrarmos, vamos ficando doentes. Ou de fazer, cá está, há bocadinho perguntava quando é que foi a última vez que tiveram que fazer uma mudança que até não queriam e a pessoa não vos conhecia por inteiro e vocês fizeram um esforço para fazer, mas não vos ouviram e vocês também se ignoraram. Eu acho que todos nós fizemos isto. Porque a sociedade, de certa forma, nos obriga um bocadinho a fazer isto. Não é? Como é que não vais para aquele trabalho? Tu aquele trabalho paga-te tão bem, como é que não vais fazer aquele trabalho? Como é que não te mantens nesse casamento? Então, mas ele é tão bom marido, é tão bom pai, é tão bom... Como é que não te mantens aí? Porque o vermelho é diferente do amarelo. Mas se eu gosto mais de amarelo, o vermelho não tem defeito. Eu só gosto é mais do amarelo. O que me deixa feliz é o amarelo.
E eu estou a dizer que o que me deixa feliz é o amarelo. Mas de certa forma estou a viver no vermelho. Mas a sociedade não aceita que eu diga que não estou feliz no vermelho. Toda a gente quer vermelho. A maioria das pessoas não gosta do amarelo. Como é que é possível eu agora deixar o vermelho para ir para o amarelo? Não é aceito. Não é? E pronto, basicamente era esta... Sim, dicas práticas, ou seja, eu vou-vos resumir. O livro está dividido em duas grandes partes, o prato emocional e o prato nutricional. No prato emocional eu posso lhe dizer, amiga, eu não sei qual é o seu nome, efetivamente. Relacionamentos, são 8 pilares. Relacionamentos saudáveis, prática espiritual, realização profissional, finanças pessoais, amor próprio, self-care, que é o autocuidado, e sexualidade, extremamente importante também, vida social, o seu conjunto de crenças também. E depois, em cada um destes pontos, tem, vê se eu encontro aqui uma página que tenha perguntas concretas. Esperem lá, estamos aqui a cair isto. Pequenos exercícios. Encontrei aqui uma, esperem lá. Agora passou. Não tem só pequenos exercícios, como tem dicas. Olha, calhou-me aqui no amor próprio. Espera lá. Onde é que está? Onde é que está a grelha? Sabem quando nós queremos uma coisa e depois não a conseguimos apanhar? Caramba. Bem, não estou a conseguir apanhar a grelha, mas vou-lhe dar um exemplo do que é que tem. Por exemplo, truques que podem facilitar-lhe o dia-a-dia. Estabelecer limites de horas, definir metas e objetivos imensuráveis, apoiar-se nos outros, reconhecer-se a si e aos outros, tirar umas folgas. Quando foi a última vez que vocês tiraram tempo, tipo, este tempo é para mim, vou marcar no calendário, é me time, é meu. Não é negociável com ninguém. Dizer o que pensa e o que sente. Depois outras ferramentas a nível de relacionamentos. Namorar mais e melhor, né? Porque às vezes a pessoa namora mais, mas não namora melhor. Passar tempo com amigos, passar tempo com as crianças. Depois tem aqui pequenas escalas, fazer férias. Tem pequenos exemplos. Estava aqui a ver se encontrava uma das escalas, onde eu faço perguntas e depois peço para que se faça a sua autoclassificação de 0 a 10. Portanto, isto é para si, está bem? Bem, agora quero, não estou... está aqui uma, por exemplo. E esta é da parte dos relacionamentos, eu acho, realização profissional. Então, perguntas que eu coloco. Realização profissional, um dos pilares do prato emocional. O que significa para si ter uma carreira profissional? Quando eu tinha 20 anos, para mim ter uma carreira profissional era ser dona de uma fábrica, chegar à fábrica e ver caminhões a sair, negociar com clientes estrangeiros. Lembrem-se que eu era filha de agricultor, ainda sou, mas pronto. Eu vinha de ser filha de agricultores, habituada a ver caminhões, a irem para os mercados. Depois fiz engenharia alimentar e vi às fábricas. Então, para mim, uma carreira profissional de sucesso era aquilo. Enquanto para os meus colegas era ir para um laboratório, para uma multinacional, para mim não. Para mim era, eu quero ter uma fábrica minha, posso ter sócios ou não, mas eu quero chegar lá no meu carro e quero ver a matéria-prima entrar num sítio, a transformação, quero ter a minha equipa, quero ter o meu próprio produto, a minha marca e os caminhões a saírem. E fiz isto. Só que depois, aos 35, já depois de ter preenchido este sonho e de ter percebido que aquilo não me realizava assim tanto, pensei, Suzé, tens que apanhar outra carreira, outro autocarro, que este não te vai levar onde queres. Eu achava que sim aos 20. Só que aos 35 percebi que tenho que arranjar outro sonho. Não sei se isto já vos aconteceu. Tá? Dá para encomendar pelo site? Dá, na UC. Se for à UC, recebe em casa. Eles às vezes até têm desconto de 10% no livro seguinte. Tem assim essa opção. Pronto. O que é que significa ter uma carreira profissional? Se cada um de vocês aqui responder, significa uma coisa diferente. Hoje, para mim, ter uma carreira profissional não precisa de ser uma carreira. Honestamente, já posso eliminar isso, porque também já fiz muito do percurso. Ainda tenho muito para fazer, mas sinto que
aquilo que eu estou a fazer e aquilo que eu dou prioridade é ter slow mornings. Ou seja, eu gosto de acordar cedo, mesmo. Eu adoro acordar cedo. 6 horas, 7 já é um bocadinho mais tardote para mim. Gosto de acordar ali um bocadinho antes das 6. Por exemplo, hoje acordei, eram 5h45 e acordo naturalmente. Quando me deito mais tarde é porque eu dou aulas mais tarde e depois com o ring light é mais difícil dormir, então acabo por fazer o dia ao contrário. Mas o que eu gosto é acordar com a força da manhã, ir à rua, sentir a energia da manhã, ok? E para mim, hoje em dia, o trabalho tem que me permitir trabalhar maioritariamente a partir de casa, porque eu sinto que sou mais produtiva quando estou em silêncio. Quando eu tenho a minha temperatura, quando eu tenho a temperatura ambiente, quando eu tenho as coisas à minha maneira. Então eu produzo por 2 ou 3. Se eu estiver num local, num open space, ou num café, ou no coworking, eu não me consigo concentrar. A minha criatividade não desce e a minha produtividade também é muito, muito menor. E então, para mim, hoje ter uma carreira profissional, na verdade, o que é, para mim a parte profissional é algo que eu gosto de fazer e que seja, obviamente, o meu sustento também e que eu consiga viver bem com isso. Está certo. Não é ser rica, como por exemplo aos 20 e tal anos, a Suzete dos 20 e pouco queria ser rica. Quer dizer, a Suzete dos 46 de agora também quer, quem é que não gosta de ter muito mais abundância financeira. Mas eu já não estou disposta a fazer determinadas coisas, ok? E determinadas coisas não é falcatruz, não é nada disso, é do género trabalhar horas infinitas, trabalhar até à 1, 2, 3 da madrugada, ter o telefone ligado na mesa de cabeceira para o caso de alguém me ligar durante a madrugada porque há algum problema na fábrica. Não, já não quero isso para a minha vida, ok? Nem gerir muitas pessoas, já passei, já fiz isso, também já não quero. Então é perceber o que é que nós queremos, o que é que nos faz bem. Claro que eu perdi coisas que gostava com essa vida, claro que sim, mas eu gosto mais desta calma e sei que isto me traz mais saúde. Então, para mim, a saúde é muito importante. Como eu vi tanta gente a morrer, muito jovem, não é? Na minha família, com pouca saúde e com muito pouca qualidade de vida, para mim a saúde é mesmo muito importante. Toda a gente diz isto, mas depois na prática não é bem assim. Mas eu sei que isso faz bem. Ou eu sei que isso faz mal, mas vou comer na mesma. Então, se sabes que faz mal, porque é que come? Uma coisa é de vez em quando, não é? Outra é sistematicamente. Se eu sei que aquilo faz mal, porque é que eu vou comer aquilo? Porque é que eu me vou fazer mal a mim mesma? Então, conhecimento sem ação não é sabedoria. Eu tenho que ter o conhecimento, colocá-lo na prática e aí sim eu tenho um resultado sábio. Agora, só ter o conhecimento, mas não implementar, isso é vento, isso não é nada, não é? Portanto, a saúde para mim é de facto muito importante. E eu percebi que se eu continuasse na roda viva e naquela coisa eu não iria ficar saudável, porque estava a ficar doente. E comecei a sentir esses sinais. Depois, outra pergunta: a carreira é apenas um meio de ganhar dinheiro ou vê significado no seu trabalho? E eu, a certa altura, aquilo era só mesmo um meio de ganhar dinheiro. E eu pensei: Suzete, tu gostas disto? Mas é só isso. Mas isto é só gostas. Não era. Tipo, há uma diferença entre fazer as coisas. Eu gostava do que fazia e era paga por isso. Mas se eu sempre fui muito apaixonada por trabalhar, não fosse eu virginiana. Mas eu hoje faria mesmo que fosse de borla. Aliás, eu estou aqui, vocês não estão a pagar nada. Não é? Portanto, eu fazia as coisas mesmo de borla. E eu pensei, ok, quando eu fizer alguma coisa que eu gosto tanto de fazer aquilo que eu faria de borla, que não precisasse. Agora, porque é que não faz todas as aulas de borla? Então, porque este telefone precisa de ser pago, a luz que aqui está também, a internet para nós falarmos também, a roupinha também precisa de ser paga, o shampoo, a pessoa precisa de viver, como é óbvio, é o meu trabalho. E também porque tem que haver uma troca energética. Se eu dou alguma coisa, o mínimo que pode haver é uma troca. Tem que haver a troca, não é? Portanto, neste caso, vocês fazem um like, fazem uma partilha, há uma troca, não é? Quando não há troca, o sistema entra em desequilíbrio, como é óbvio. Aliás, falei-vos disso no sábado. Portanto,
tem ou não tem significado no meu trabalho. Eu sei que há muitas pessoas que estão no trabalho só para pagar contas, não gostam daquilo e aquilo adoece. Acorda todas as manhãs animado para começar a trabalhar. Eu hoje acordei, e isto é genuíno, eu acordo normalmente bem disposta, mas houve alturas em que não me apetecia. Eu tive momentos, posso dizer que há alguns meses, eu depois também não aguento muito tempo, eu não me demoro muito onde não sou feliz. Posso estar ali 2, 3, 4, 5 meses, mas depois também quando meto uma cruz por cima está enterrado. Mas ando ali, demora algum tempo a tomar a decisão. Em que eu queria ir trabalhar, ou melhor, eu não queria, eu tinha que ir trabalhar e a minha alma já não queria estar ali. Eu já não queria estar ali. Então é quando a pessoa começa a se sentir um bocadinho mal disposta e pensa, não, fogo, eu ganho tão bem, porque é que eu não vou fazer isto? Mas já não quero. Mas depois, não, mas eu ganho bem, o que é que eu vou fazer para ganhar isto? Ou parte disto? Então a pessoa fica ali com dúvidas, como é óbvio, não é? E no meio desse processo, ao fim de 3, 4 meses, 5 meses, eu pensei, não dá. Ok? Não dá. Vou deixar de fazer isto ou deixar de fazer aquilo, porque senão eu adoeço. Portanto, para mim era sempre um ponto muito... Vou-vos dar um sinal. Eu acho que muitos de nós temos isto. Eu tenho um pequeno eczema atrás da orelha desde miúda, que nunca foi verdadeiramente curado. E nesta altura também já não o quero curar, honestamente. É uma coisa que aparece de vez em quando. Quando é que aparece? Quando eu ando mais cansada e com menos descanso. Mais cansada fisicamente e mentalmente. Quando eu ando mais cansada, tenho tendência para dormir pior, para não... E dormir pior para mim é dormir tipo 6 horas e tal, 7. Porque o normal é 8 horas diretos, caio, 5 minutos depois estou ferradíssima a dormir e acordo às 8 horas depois. Esta é a minha maneira de dormir. Adoro dormir e sei que durmo bem. Se eu estiver assim um bocadinho... O sono não é tão profundo, depois a tendência também não é para comer tão bem. Ou seja, a agenda está um bocadinho mais... Eu começo logo a meter um travão. Okay? Aquilo que eu fiz. Eu tive que fazer uma pausa durante vários meses aqui, porque eu sentia que não estava a conseguir curar, porque normalmente metia uma pomadinha e tal, percebi, ok, é o meu sinal amarelo. E no outro dia falava com um amigo que dizia que era uma coisinha num dedo que lhe nascia. Comentei isto. Eu acho que todos nós temos pequenos sinais que o corpo nos dá a dizer, oi, vamos mudar para amarelo, porque tens que abrandar a velocidade, porque não é bem por aqui. Então, se nós... Agora, eu podia pensar assim, lá está isto outra vez e vou meter aqui uma cortisona e isto desaparece. Claro que desaparece, mas eu não resolvi o problema. E o problema é abranda. Está na hora de abrandar outra vez. Então, é só mesmo olharmos, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei quais são os sinais, todos nós os temos. Depois, outra pergunta. Isto para dizer, eu acordo animada para isto, para fazer isto mesmo. Sempre fui bem disposta, mas em determinadas alturas da minha vida profissional, quando estava em mudança de ciclo, uns meses antes eu sentia que já a minha alma já não queria estar ali. E, portanto, começava à procura da alternativa. Para acordar como hoje, que acordei e disse bom dia a mim mesmo, bom dia à vida, fui à varanda, fui agradecer à vida. A sua carreira está alinhada com os seus objetivos e propósito de vida e depois numa escala de 0 a 10, qual o seu nível de satisfação nesta área do seu prato emocional. Portanto, basicamente, ou seja, vocês em todos estes pilares têm essa tal escala e as várias perguntas e algumas ajudas para fazerem este pequeno diagnóstico, porque às vezes nós não paramos para pensar sobre ele. Tá? Espero que, como eu vos disse, era mais uma conversa do que propriamente uma aula. Portanto, quando eu disse alimentação na vida pós-moderna, não é só alimentação de prato, mas também a nossa alimentação emocional. Por isso é que este livro se chama Aprenda a Nutrir-se Emocionalmente. Porque se nós tivermos a segurança alimentar assegurada e a nossa nutrição emocional assegurada, é muito provável que sejamos saudáveis. Não vamos precisar de médicos. Partir uma perna, claro, até agradeço que o ortopedista chegue rápido, não é? Mas é nesse sentido. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Portanto, vou reforçar que o sorteio eu vou fazer por volta das 6h30, está bem? Da aula de ontem. E depois fica em vigor o sorteio desta gravação, desta aula. E encontramos-nos novamente na segunda-feira, às 3 da tarde, para um tema que tem a ver com segurança alimentar e que eu depois também vos vou enviar por e-mail. Portanto, quem não está na minha lista de e-mails,
vá ao site, em suzetestrela.com, subscreva a newsletter, ou pode ir à bio, assista à aula que lá está e também já fica na lista de e-mail. Assistam ou vão subscrever a newsletter, porque eu vou-vos enviar o PDF com as perguntas do questionário ACE, para vocês, através daquelas perguntas, perceberem como é que foram as dificuldades na vossa infância e que consequências é que isso acaba por trazer para a vida adulta, não é? Porque a nossa criança acaba por viver. Quanto mais saudável ela estiver, mais saudável eu serei enquanto adulta, não é? Como é óbvio. E lembrem-se sempre disto. Eu ter conhecimento de uma coisa, mas não implementar essa coisa é vento. Conhecimento mais prática igual a sabedoria. Sabedoria implementada igual a saúde, a vários níveis. Muito obrigada, sempre útil, que bom. Obrigada até a segunda. Muito obrigada, minha querida. É sempre super bom ouvir-te, sempre a aprender. Obrigada eu. Bom fim de semana. Obrigada e bom fim de semana. Beijinho a todas. Um beijinho, Ana. Vou agora preparar-me para receber as alunas do membership e estou super entusiasmada também, porque vamos ter uma super especialista e eu tenho a certeza que, apesar de todas as dúvidas que já enviámos, ainda vamos aprender muito mais, além das respostas que a especialista tem para nós. Um beijinho. Encontramos-nos segunda, o sorteio às 6h30 sensivelmente, tá bom? Aproveitem, pensem nisto e vejam o que é que eu vou fazer este fim de semana, que eu já ando há imenso tempo para fazer, que preenche a minha alma, que me faz bem e que eu tenho andado a adiar. E que é este fim de semana que eu vou fazer. Escolham uma só coisa e vão ver como se sentem mais honradas. Mais tipo, poça, isto faz-me bem, tá? Beijinho. Grata sou eu também a